E aí, oitavo ano? Vamos lá. Hoje eu vim falar para vocês, sempre digo o nome de uma turma, gente, porque normalmente a aula que eu estou gravando costuma ser o conteúdo dessa turma, tá? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre alimentação. A alimentação, né, nós nos alimentamos, né? Coisa mais que eu adoro comer. Eu sou até suspeita para falar desse assunto. Mas é bom demais, né? Comer. Então, hoje vamos falar de alimentos, né? Então, a alimentação a gente come para conseguir três coisas, né? Então, a nossa alimentação tem três funções. Primeira função da nossa alimentação é fornecer energia. Os alimentos, ou melhor, alguns alimentos, funcionam como combustível para o nosso corpo, para manter o nosso corpo funcionando. Então, um grupo de alimentos são chamados alimentos energéticos. Quando nós ingerimos esses alimentos energéticos, eles são quebrados, né, dentro do nosso organismo e liberam energia para o nosso corpo funcionar. Aí daqui a pouco a gente vai ver que a quantidade de energia necessária para manter o nosso corpo funcionando é medida em quilocalorias. É a unidade de medida usada para medir a quantidade de energia necessária para manter o nosso corpo funcionando. Então, uma quilocaloria quer dizer está se referindo à quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura, né, de 1 ml de água, tá? Olha, e quando a gente fala em quilocalorias, a gente tem que ter alimentos energéticos, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? O nosso organismo, ele possui reações químicas que o mantém vivo, né? Então, um conjunto de reações químicas do organismo são chamadas, né, de metabolismo. Então, se você ingerir mais quilocalorias do que você gasta, a tendência é o nosso organismo armazenar essas quilocalorias e pode armazenar isso na forma de gordura e aí desenvolver obesidade. Então, tem que ter um certo equilíbrio aí quando a gente fala de alimentação, né? Outra função da nossa alimentação, além da energia, é construção, né? Os alimentos chamados construtores. Então, outra função da nossa alimentação é formar estruturas do nosso corpo, né? São como alimentos que funcionam como se fossem tijolinhos, que ajudam a construir, né? A formar as estruturas do nosso organismo. Os alimentos construtores são as proteínas. Ah, gente, eu não falei, mas os alimentos energéticos, são principalmente os carboidratos e lipídios, tá? Eu esqueci de comentar. Fui pro lado da quilocaloria e do metabolismo, esqueci de comentar. Que os alimentos energéticos são os carboidratos e os lipídios, que é a principal função do corpo, fornecer energia. A segunda função da alimentação, principal função do corpo não, gente. Principal função da alimentação é fornecer energia, tá? Para o corpo funcionar. Tô pensando em outra coisa, me desculpem. Retomei a dignidade, vamos continuar nossa aula aqui. Concentrei de novo, me desculpem, porque barulho lá fora, aí acaba me atrapalhando. Mas é o que nós temos para hoje, né? Então vamos dar graças a Deus e vamos dar bola para frente. Então, quando a gente fala de alimentos construtores, nós estamos falando das proteínas. Eles servem, né, como tijolinhos que ajudam a construir o nosso organismo. E a terceira função da alimentação é prevenir doenças, regular algumas funções, né, e ajudar o organismo a cumprir todas as funções necessárias para a sua sobrevivência. Então, esse grupo de alimentos que tem essa função de regular as funções do corpo são chamados de alimentos reguladores. Exemplos de alimentos reguladores, nós temos as vitaminas
e os sais minerais encontrados em frutas e legumes, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de alimentação, é muito importante a gente lembrar que a alimentação tem que ser sempre numa quantidade adequada, né? Não adianta comer muito um grupo de alimento e não comer, não se alimentar do outro grupo de alimentos. Então, uma quantidade adequada de cada grupo de alimento é super importante para a manutenção do nosso organismo. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo esse vídeo. Quais fatores você leva em consideração quando vai escolher o que você vai comer agora? Por exemplo, eu estou gravando à tarde, o lanche da tarde, ou o lanche da manhã, entre o café da manhã e o almoço. Quando você vai escolher a merenda para levar para a escola, o lanche da escola, o que você leva, em que fator você leva em consideração quando você vai escolher esse alimento? E a gente deveria escolher os nossos alimentos muito bem. Por quê? Porque a nossa alimentação influencia muito na nossa saúde. Deixa eu contar para vocês. E não, gente, somente na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental. Nós temos vários alimentos que ajudam a melhorar o funcionamento do nosso cérebro. Nós temos alimentos que ajudam a contribuir para a gente ter um bom humor, a ter mais energia, tá? Então, os alimentos são muito importantes. Porque se você juntar uma má alimentação com sedentarismo, né? E aí você ser geneticamente mais propenso a várias doenças, você pode ter a sua saúde comprometida. Então, ter uma boa alimentação é muito importante. No próximo vídeo, nós continuaremos falando de alimentação. Voltei para falar mais de alimentação, um assunto que eu nem gosto, né, gente? Então, gente, vocês sabiam que a alimentação varia de um país para o outro? Por exemplo, nos Estados Unidos, o café da manhã já é uma alimentação mais reforçada, com ovos, bacon, suco, enquanto o almoço costuma ser uma alimentação, eles têm uma alimentação mais leve no almoço, costuma ser um sanduíche com peito de peru. Enquanto no Brasil, muitas pessoas costumam nem tomar o café da manhã, coisa que não é um hábito saudável, e quando chega na hora do almoço, comem de forma descontrolada, né? Outros países, por exemplo, no Brasil, a gente come abacate com açúcar, né? No México, o abacate já é usado em comidas salgadas. Então, a alimentação de um país varia muito para outro país, tá? E a alimentação, gente, ele é mais do que só conseguir nutrientes, porque a alimentação nos traz uma sensação de prazer, de bem-estar, de humor. Eu, particularmente, fico muito estressada, mal-humorada quando eu tô com fome. Eu não sei vocês, mas eu fico uma mula desenfreada com fome. Então, a alimentação nos dá a sensação boa, a sensação de bem-estar, de prazer. Sem contar que quantas vezes grupos de amigos e mesmo familiares se reúnem em torno da comida, né? É difícil você ver uma hora quando você vai socializar, fazer um happy hour, né? Uma socialização, uma resenha sem comida. Quem consegue fazer? Não tem como. Então, a comida também ajuda na socialização, ajuda a fortalecer os laços entre as pessoas. Eu, particularmente, gosto muito de receber pessoas à minha casa e cozinhar para elas. Eu gosto de cozinhar, mas também adoro mais comer, né, gente? Outro detalhe, a família que come unida, come junto no mesmo horário, né? Por exemplo, na mesa, tem os laços mais fortes. Adolescentes, atenção, jovens adolescentes que comem isolados, ou seja, come sozinho, leva comida lá para o quarto, normalmente não tem bons hábitos alimentares, tá? E quando o homem, né, dominou o fogo, descobriu o fogo, teve domínio, controle do fogo, lá na época das cavernas, né, isso aumentou muito a socialização do fogo, porque antes o homem comia todos os alimentos crus, agora ele já
domina o fogo e já começa a se alimentar de alimentos assados. Então, além de assar o fogo, o domínio desse novo, entre aspas, instrumento que facilitou a vida, trouxe também uma nova forma de socialização. Então, em torno da nossa alimentação, nós temos vários aspectos a serem discutidos, né? Então, não é só comer para se nutrir. A comida também serve para a gente socializar, tá? Ai, que nessa pandemia tá complicado, tô doido pra fazer uma socialização clandestina, mas não pode, hein, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo em casa. Então, como eu já comentei, a quantidade de energia adquirida nos alimentos, né, são medidas em quilocalorias. E quanto mais quilocalorias nós ingerimos, mais quilocalorias nós precisamos gastar. Nós gastamos essas quilocalorias através do nosso metabolismo, né? Que são um conjunto de reações químicas que mantém o nosso corpo vivo. Por exemplo, respiração, excreção, digestão. Então, essas reações químicas juntas formam o nosso metabolismo. Então, nós precisamos realizar essas reações químicas no nosso organismo para gastar energia. Agora, se você for sedentário, não gastar energia e for só acumulando a energia adquirida nos alimentos, consequentemente você vai ter mais chances de ficar obeso, né? De desenvolver a obesidade. E aí, no próximo vídeo, eu vou comentar para vocês sobre a pirâmide alimentar, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho. Pronto, prometo que é o último vídeo sobre alimentação, gente. E agora eu vou falar da pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar é uma forma de representar a quantidade de nutrientes, né, de grupos de alimentos, que nós devemos ingerir diariamente. Cada país, como eu falei, varia a sua alimentação e pode ter essa pirâmide alimentar também de forma variada. Então, a pirâmide alimentar não é universal, ela varia de lugar para lugar, né? Então, na base da pirâmide, eu vou até mostrar, na base da pirâmide, eu vou colocar uma pirâmide aqui do lado. Na base da pirâmide, a gente vai ver que nós temos, né, os carboidratos, que é chamado grupo 1, são os alimentos energéticos, né? Tem que ser a base da nossa alimentação. Grupo 2, nós temos as verduras, que são fontes de fibra, né, e vitaminas. Grupo 3, as fibras, que também são ricas em vitaminas. Grupo 4, nós temos os laticínios, queijos, leites e iogurtes, e seus derivados de leite, né? No grupo 4, nós temos os laticínios. No grupo 5, nós temos as carnes vermelha, brancas, aves, né, peixes. No grupo 6, as leguminosas, são os feijões e grãos. No número 7, nós temos óleos, manteiga, né? E o número 8 são os doces e açúcares. Então, você pode observar que a parte de baixo da nossa pirâmide é mais larga, ou seja, esses alimentos nós podemos ingerir mais porções desses alimentos durante o dia. E no que vai afinando a nossa pirâmide, representa o quê? Que esses grupos de alimentos devem ser ingeridas porções menores. E para finalizar, a gente deve lembrar, né, que para termos uma alimentação saudável, para um bom funcionamento do nosso corpo e um bom cuidado com a nossa saúde, como eu já comentei, física, né, e em geral, nós temos que ter uma alimentação com alimentos diferentes de todos os grupos da pirâmide alimentar. Nós devemos ingerir quantidades adequadas, né, vai variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, se é um indivíduo que tem atividades físicas mais intensas, que gastam mais energia, vai ser necessário que esse indivíduo também ingira, né, coma, né, uma maior quantidade de alimentos energéticos. Agora, se é um indivíduo com uma quantidade menor de atividade física,
Ele também não vai poder ingerir grandes quantidades, né, de alimentos energéticos, porque senão não vai gastar essa energia. Depende muito do metabolismo, que é uma característica individual de cada um, né? E tem que ter um equilíbrio entre quantidade de alimento e qualidade do alimento, né? Lembrando que os alimentos naturais são bem mais saudáveis do que os alimentos industrializados, né? E para que a nossa alimentação, então, nos traga prazer e bem-estar, então, nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, pois vai interferir muito na nossa saúde. Então, ficaremos aqui e até a próxima aula.